a gente vai falar da Operação Contenção e como ela ocorreu. Principalmente para a gente contrastar a versão oficial dos fatos com os fatos que foram denunciados pelos moradores. Porque a operação, ela teve mobilizada 2.500 agentes, tanto da polícia militar e da polícia civil. Foi configurado, então, como a maior mobilização policial dos últimos 15 anos no estado. O aparato bélico era bem significativo, incluiu 32 veículos blindados terrestres, veículos de demolição, helicópteros e drones de monitoramento. O objetivo declarado era conter a expansão territorial do Comando Vermelho, o CV, e cumprir cerca de 100 mandados de prisão. O confronto foi intenso, os criminosos utilizando táticas inéditas, como o lançamento de granadas através de drones, sobre os policiais. Então, existe aqui uma escalada da violência não só por parte da polícia, mas existe, obviamente, um problema do do crescente, da crescente, das facções mesmo criminosas que existem no nosso país. Mais um ponto que eu vou destacar já aqui nesse começo, é que diferentemente do que, se vende pra gente como uma narrativa midiática, assim, pra gente consumir enquanto povo, é que, não é possível controlar e administrar as questões de segurança pública e do narcotráfico a partir de ações que mirem exclusivamente nas periferias, porque você ter essa ação voltada só para as periferias, na verdade, ela tem outra função, que é uma função de controle social. Porque se você está falando em de fato controlar o narcotráfico e a escalonada das facções que surgem, a gente tem que pensar em buscar isso nos lugares em que a polícia não está muito disposta a entrar, que são os condomínios de luxo, que são as pessoas que são bilíngues, que têm formação e que fazem negócios internacionais até. Então, mas a operação ela gerou um caos urbano bem generalizado depois, e o saldo dessa ação foi o fechamento de 48 unidades municipais de ensino, a interrupção de serviços de saúde e o desvio de centenas de linhas de transportes. Milhares de trabalhadores ficaram sem mobilidade e a cidade elevou seu estágio operacional para o nível 2 de 5 dessa escala. E em retaliação, o próprio Comando Vermelho acabou ali orquestrando uma série de represálias contra, essa operação. Eles ergueram, então, barricadas na linha amarela, Avenida Brasil e outras vias principais e transformou ali o Rio num cenário de guerra urbana, basicamente. Bom, gente, existe também toda uma controvérsia entre o número de mortos, porque esse número de mortos, ele primeiro foi reportado como 64 pelas autoridades oficiais, mas agora a gente tem um número que está variando entre 119 e 121, depois que os moradores interviram e falaram: "Não, a gente achou mais corpos", porque na madrugada do dia 29, os moradores eles foram ali no do Complexo da Penha, subiram a área de mata na Serra da Misericórdia e encontraram mais de 70 corpos abandonados que não haviam sido contabilizados pelo balanço oficial. E os próprios moradores, usando lençóis, toalhas, cangas, tiveram que resgatar esses corpos e levaram para a Praça São Lucas, uma área ali de comércio popular, para que então eles fossem reconhecidos e transferidos para o IML. Os testemunhos dos moradores e fotógrafos que um fotógrafo acompanhou de perto essa operação, foi bem chocante, né. Eles tinham relatos de corpos mutilados, com as suas digitais ali, tipo, sendo tiradas, decapitados, outros sinais de tiro a queima-roupa, enfim, vários sinais de tortura, que é bem diferente do que a narrativa oficial fala, porque a narrativa oficial fala em um confronto. No entanto, o que a gente viu acontecendo é basicamente, né, uma execuções sumárias acontecendo ali. Eh, e eu vou mostrar essa reportagem aqui para vocês, ó. Esses são os relatos da população. A gente vê essa daqui é uma reportagem na Agência Brasil.
Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio, carnificina. E aqui, gente, tem. Eles não paravam de dar tiro, tacar bomba de gás lacrimogênio e, em muitos momentos, a gente teve que se proteger. Eles dando tiro, a gente se escondendo no meio dos corpos para prosseguir. Porque, pelo que eu entendi, eles ouviram aqui pessoas pedindo por ajuda de madrugada e foram então alguns moradores foram tentar ajudar essas pessoas. A gente encontrou outra citação, gente, a gente encontrou muitos mortos sem camisa, fuzilados com mãos e dedos decepados e também decapitados. Eu vi bem uma cabeça que estava entre os galhos de uma árvore e o corpo jogado no chão. Tem outro relato aqui. Vocês viram os vídeos dos meninos saindo do bunker ontem, se entregando? Eles não são um terço dos que se entregaram. Teve gente que pediu perdão, se ajoelhou, jogou os fuzis, mas foi morta. Então, gente, essa reportagem aqui é muito interessante, vale a pena ler. Você tem esses relatos de uma violência extrema sendo cometidos, durante essa operação, e por outro lado, você tem a narrativa de que foi um confronto, como eu disse. E diante da gravidade, da situação, a resposta oficial, ela foi de criminalização total. O governo do Rio insistiu que as únicas vítimas eram os PMs que morreram, que foram 4, dos mais de 120, praticamente a gente dá para dizer, porque algumas outras fontes dizem 130, dá para dizer que foi uma minoria. É óbvio que, essas pessoas morreram, enfim, né, porque a violência perpetrada pelo Estado, ela não atinge só as pessoas que estão sendo, confrontadas ali, não. Ela atinge também os policiais que trabalham ali na frente. E quanto mais você reduz a violência policial, você também consegue reduzir a morte dos policiais, tá? E o cara, né, o coronel Marcelo de Menezes Nogueira, o secretário da PM, ele afirmou que os corpos levados pelos moradores não haviam sido contabilizados pelo balanço no balanço oficial e, como eu tinha dito, o governo do Rio insistiu que as únicas vítimas eram os PMs e que todos os outros que haviam morrido, todos os civis, eram criminosos. E, gente, o fato da polícia ela ter abandonado essas dezenas de corpos dentro da mata, sem contabilizar ou preservar a cena para uma perícia, sugere uma grave omissão ou ainda mais grave que isso, uma tentativa de ocultar provas. E mais perverso, a polícia anunciou que iria investigar os moradores que retiraram os corpos da mata por fraude processual. Essa ação, ela intimida as testemunhas e criminaliza quem tenta exercer um direito básico dessas famílias de enterrar os seus mortos com dignidade e configura uma prática clara de terrorismo do Estado, reforçando ainda mais a impunidade institucional. E alegar que a estratégia foi levar o conflito para a mata para proteger os civis não se sustenta diante dessa letalidade máxima que ocorreu no local. A mata, longe das áreas edificadas, possui poucas testemunhas civis e maior dificuldade de acesso para as perícias independentes. A letalidade que ocorreu ali demonstra que a estratégia visava, na verdade, criar uma zona de exceção onde as execuções poderiam ocorrer sem controle. E, gente, eu sei que talvez venham pessoas dizer o seguinte: "Ah, mas eram criminosos. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá". E, gente, não importa se eles eram criminosos ou não. Existe lei no Brasil, certo? A gente vive num estado democrático de direito. As leis, elas existem para ser cumpridas, e especialmente para as instituições que estão supostamente querendo fazer as leis serem cumpridas. Então, o que acontece é que se essas pessoas de fato eram criminosas, a gente nunca vai saber. Por quê? Porque elas não tiveram um julgamento. Ou seja, e além do mais, e por mais que elas tivessem cometido o crime, as pessoas são. Não existe pena de morte no Brasil, né? Ou até existe de forma não oficial. Porque você deveria passar por um processo. E mesmo se existisse pena de morte, você devia passar por um processo. Não é assim, você não pode sair matando as pessoas. O que a gente tá pedindo aqui, pelo menos, é que a lei seja cumprida, certo? Porque a lei foi descumprida. E além disso, tem essa contradição gigante e
gritante que desmascara a narrativa oficial do sucesso. Por quê? Uma operação que supostamente foi planejada por 60 dias, baseada em mais de um ano de investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE, da Polícia Civil, deveria ter sido cirúrgica, precisa e, consequentemente, de baixa letalidade, porque é isso que a inteligência da polícia deve fazer. A lógica na investigação e inteligência é reduzir os riscos, focar em capturas direcionadas e minimizar o confronto. Contudo, o resultado foi o oposto. A ação policial mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. A letalidade extrema indica que o objetivo nunca foi uma investigação policial, mas sim uma ação de guerra, onde a morte em massa era um objetivo implícito. Essa contradição, ela é acentuada pela subversão das funções policiais. É claro que eu não vou afirmar nada com 100% de certeza aqui, porque como aconteceu tudo muito rápido, eu não consegui fazer uma pesquisa que pudesse, confirmar, essas coisas aqui. Mas é possível que a Polícia Civil, ela que é constitucionalmente, eh, a única que pode realizar processo de investigação, ela é o devido processo legal é feito pela Polícia Civil. Forneceu a legalidade da ação, os mandatos, mas a execução ela foi dominada pela lógica militar confrontacional da Polícia Militar e do BOP. A Polícia Civil ela foi colocada em uma operação bélica, o que demonstra que o sistema de segurança pública prioriza o extermínio em detrimento da investigação e da responsabilização criminal. O custo operacional foi catastrófico, 121 mortos aproximadamente, e o caos total da cidade. No entanto, o alvo principal, o DOCA, que é o Edgar Alves de Andrade, que é uma das principais ou a principal liderança do CV e também um dos homens mais procurados do Rio, ele conseguiu escapar pela mata, apesar desse cerco intenso. Então, o fracasso em neutralizar o objetivo central após matar mais de 100 pessoas reforça a análise que o massacre foi, em grande parte, um fim em si mesmo, e não um meio eficaz para desarticular o crime organizado. Até porque, se a gente, como eu já disse antes, se a gente for realmente falar de desarticular o crime organizado, não é indo na favela e atirando contra as pessoas lá que você vai conseguir isso. O planejamento do longo prazo ele serviu, assim como a legitimação judicial, para a ação da força. Ao obter mandados judiciais, o Estado se blindou contra a crítica legal da invasão arbitrária, mas lembrando que essa operação ela aconteceu durante a madrugada. Se eu não me engano, não é permitido fazer operações durante a madrugada, né? Todo mundo tem esse direito de, por exemplo, se eu receber um mandado de prisão, a prisão ela tem que ser feita dentro de um horário específico, tipo, acho que das 6 até as 10 da noite. Ela não pode ser feita, tipo, na calada da noite. Tem que ser feita durante o dia, basicamente. E mas assim, né, essa operação, aparentemente, ela ignorou as regras da proporcionalidade que deveria ser seguidas. Porque como a gente viu ali, a gente não pode confirmar e afirmar, né, que seja verdade, a gente precisava que tivesse uma operação de investigação do que aconteceu, mas provavelmente não vai acontecer. Mas assim, se existiu pessoas que foram executadas a curta distância, que tiveram suas cabeças, né, enfim, não vou falar aqui por conta do YouTube, mas se isso aconteceu, gente, isso sugere que basicamente a regra da letalidade não é boa o suficiente, certo? Não foi cumprida, não foi seguida. E de certa forma, dá pra dizer que a inteligência policial, ela é utilizada pra justificar essa matança e não pra preveni-la. E é isso, né? Você tem acaba fortalecendo essa ideia de que agora a gente tem um estado forte que tá ali, né, eh, lutando pela população. Que população é essa? Não sei. Mas que, também tem muito de uma ideia eleitoreira ali, né. É possível pensar nessa chave também. Mas, para além do que ocorreu no conflito, que é muito importante da gente, criticar, denunciar, enfim, até porque as famílias e as lideranças ali das comunidades, das favelas, estão se empenhando para que ocorram, que essas denúncias sejam feitas e sejam levadas pra frente, também pra, não deixar isso passar, sabe.